Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre a Revolução Industrial. O processo de produção que mudou do artesanato para a produção industrial, ou seja, do artesanato à maquinofatura. Vamos ver o que aconteceu nesse processo de mudança, certo? A Revolução Industrial ela foi iniciada na Inglaterra por volta de 1760, a partir de um conjunto de mudanças profundas no modo de produção de mercadorias. Ou seja, antes da Revolução Industrial, as formas de produção que predominavam nas cidades da Europa eram o artesanato e a manufatura. Então, nos perguntemos, o que teria sido a Revolução Industrial? O que foi a Revolução Industrial? Pois bem, podemos dizer que a Revolução Industrial foi um conjunto de transformações ocorridas de modo geral na Europa Ocidental entre os séculos XVIII e XIX. E tais transformações relacionam-se diretamente com a substituição da produção artesanal e manufatureira, que era realizada com a utilização de ferramentas, pela produção em série, realizada por trabalhadores assalariados, com o uso predominante de máquinas. Então, é isso que foi a Revolução Industrial. Essa mudança acelerada no modo de produção de mercadorias, saindo da produção artesanal e manufatureira, com a utilização das mãos, para a produção em série por meio das máquinas, certo? Esse processo de industrialização, né, isto é, de constituição de indústrias, fábricas com suas instalações, maquinarias e operários, teve início na Inglaterra, como já dito, em meados do século XVIII, e vai se estender, obviamente, para outros países da Europa. Antes desse período, a maioria das pessoas viviam no campo e em vilarejos, né? O trabalho era feito em pequenos grupos, e a produção era feita em pequena escala. Ou seja, produziam somente aquilo do que precisavam. Alimentos, roupas e demais objetos, né? Nesse período também, que vai dar-se início esse processo da industrialização, já haviam grandes cidades, porém eram cidades comerciais, ou seja, cidades capitais, ou seja, cidades que eram capitais de reinos europeus, ou seja, cidades que eram o centro político dos reinos da Europa. E como é que vai se dar essa evolução técnico-industrial? Como é que vai se dar esse processo? Né? Então, até o final do século XVIII, a atividade industrial, isto é, a transformação de matérias-primas em mercadorias, passou por diferentes etapas no que se refere aos aspectos técnicos, ou seja, a evolução tecnológica, e de organização do trabalho. Né? E essas etapas, geralmente, é marcada da seguinte forma, são 3 etapas que marcam esse período de produção. Então vamos saber quais são essas etapas que marcam esse processo de mudança na produção. Então durante esse processo de transformação, de mudança, nesse processo de produção, essas etapas, como dito, são 3 as etapas que marcam esse período. A primeira etapa é a produção artesanal, ou seja, o artesanato. E como se dava essa produção? Essa produção era realizada de forma manual, com auxílio de ferramentas e, logicamente, em pequena escala. O produtor, né, no caso aí o artesão,
ele trabalhava em sua casa, ou geralmente numa oficina, e controlava as diversas etapas, as diversas fases da produção. Vamos até usar um exemplo aqui que foi formulado naquele tempo pelo economista Adam Smith, né? Então, para explicar a produção artesanal, Adam Smith usou o seguinte exemplo. Imaginemos que um artesão que fabrica alfinetes, né? Então esse artesão ele precisaria conhecer e executar diversas tarefas dessa atividade. Então, nesse modo de produção, o artesão ele teria que saber endireitar o arame, cortá-lo, afiar uma ponta, colocar a cabeça na outra extremidade e dar o polimento final, ou seja, todas as etapas da produção de um alfinete era feito por uma só pessoa. E no caso o artesão, ele precisaria dominar todas essas fases da produção. Além de dominar essas várias fases do processo produtivo, o artesão também geralmente era o dono das matérias-primas e dos instrumentos de produção, ou seja, era dono da oficina e era o dono das ferramentas. Era assim que se dava a produção artesanal, ou seja, o produtor, que no caso era o artesão, ele era necessário que ele dominasse todas as fases da produção de um determinado produto, do início até o seu término, certo? Da produção, nesse processo de mudança para se chegar na produção industrial, então a segunda etapa é a produção manufatureira, ou seja, a manufatura. E o que se pode ver é que países como Inglaterra e França, a produção de matérias-primas em mercadorias se organizou em forma de manufaturas. E o que seria isso? Seria grandes oficinas onde vários artesãos executavam as tarefas manuais, usando as ferramentas, sob o controle do dono dessa manufatura, né? Nessas oficinas, nessas manufaturas, começaram a ser implantados a produção em série, um sistema de divisão de trabalho pelo qual cada artesão passou a cumprir uma tarefa específica dentro do processo de fabricação de uma mesma mercadoria. Ou seja, é essa segunda etapa que vai nascer, vai se dar origem às linhas de produção e montagem, que serão características da produção industrial, né? Então, nessa segunda etapa, o artesão ele especializava-se em apenas uma etapa do processo produtivo, né? Então, vamos usar o mesmo exemplo do exemplo formulado por Adam Smith com relação à produção de alfinetes. Na etapa anterior, o artesão ele dominava todas as fases do processo produtivo. Na produção manufatureira, isso vai mudar, vai haver uma mudança, né? Então, vamos ver como seria essa produção do alfinete nessa etapa. Então, a produção de alfinete, no caso, um artesão, ele puxava o arame, um segundo artesão endireitava o arame, um terceiro artesão se encarregava só de cortar esse arame, um quarto artesão, a função dele era só afiar uma das extremidades do alfinete, um quinto artesão, ele ia esmerilhar esse alfinete para ser colocado na outra ponta, na outra cabeça. Um sexto colocava essa cabeça e um sétimo artesão dava o polimento final. Ou seja, para se produzir um alfinete, nessa etapa da manufatura, era necessário 7 artesãos para produzir um alfinete. Enquanto que na etapa anterior, um
artesão fazia todas essas etapas, né? Ele conhecia todas essas fases da produção. E qual é a vantagem de uma fase para a outra, né? Nessa fase manufatureira, nessa fase da produção manufatureira, a produção ela vai ganhar velocidade, né? Pois o trabalhador ele vai passar o dia inteiro fazendo a mesma coisa, né? Ou seja, a produção ela vai se tornar mais ágil, né? Vai ser realizada de maneira mais ágil e obviamente que o artesão, um artesão vai estar comprometido com a tarefa do outro, ou seja, aquele que corta o arame, por exemplo, não pode comprometer a etapa seguinte do processo produtivo. Por conta disso é que há esse comprometimento. Então, nessa fase manufatureira, onde as fases elas vão ser divididas, vai ter artesãos especialistas em cada fase do processo, vai dar celeridade no modo de produção de mercadorias, certo? Então essa é a segunda etapa, que é a etapa da produção manufatureira. E por fim, a terceira etapa de produção nesse processo da revolução é a produção mecanizada ou como chamamos de a produção maquinofatureira, ou seja, a maquinofatura. E como vai se dar isso? Obviamente ela vai se iniciar com os avanços técnicos. Toda vez que nós falamos em avanços técnicos, aqui nós estamos falando de tecnologia, de novas invenções, novas aparelhos novos para produzir determinado produto. Então, vai se iniciar onde os avanços técnicos vão ganhar celeridade, obviamente que aliado ao aperfeiçoamento dos métodos de produção, dos métodos produtivos, que vão propiciar, tudo isso vai propiciar a criação de máquinas industriais e, obviamente, a produção em série, que vai dar origem à maquinofatura, né? Que é a produção a partir das máquinas. Então, nessa terceira etapa, as máquinas vão substituir diversas ferramentas e até mesmo, muitas vezes, vai substituir o próprio trabalhador, né? Então, o artesão que nas produções anteriores, nas etapas anteriores, era um artesão, ele vai deixar de ser artesão para ser um operário. Ou seja, ele vai passar a ser um trabalhador assalariado, né? E isso vai se dar que a partir da maquinofatura, a produção ela vai se dar em linhas de montagem, uma produção em série, em que o operário ele vai estar submetido com o funcionamento dos equipamentos, ou seja, não é mais o operário que controla o equipamento que determina a velocidade com que o operário tem que trabalhar, né? E geralmente, nessa terceira etapa, toda a produção ela é vigiada, ela é fiscalizada, ela está sob os cuidados, geralmente, do próprio dono, o proprietário ou um gerente, um encarregado, como é o termo que se usa, né? Então, é essa produção mecanizada das fábricas, né, que vai deflagrar aquilo que conhecemos como a Revolução Industrial. Ou seja, é esse processo de mudança na produção do artesanato até a produção por meio da máquina, é todo esse processo que vai culminar com aquilo que nós conhecemos como a Revolução Industrial, ou seja, uma revolução que de fato não teve um separado. A partir de 1760, o processo produtivo ele só foi ganhando velocidade à medida que as máquinas foram sendo aperfeiçoadas a cada ano, certo? Então, nesse primeiro momento, nós queríamos abordar essas três fases produtivas de mudança da produção artesanal para a maquinofatura, abordando algumas características de cada modo de produção, certo?
Então essa é a primeira parte do conteúdo. Nós pedimos que você deixe o seu like, né? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.